Nietzsche não atacou as mulheres. Ele expôs a infantilidade emocional masculina, e essa constatação não vem como um soco, mas como um espelho silencioso colocado à frente de quem nunca teve coragem de se observar sem desculpas. Não há acusação aqui, há lucidez, porque em algum ponto da história emocional de muitos homens, sentir passou a ser mais importante do que sustentar o que se sente. O afeto virou refúgio, o amor virou abrigo contra si mesmo. A ideia de amor como salvação não surgiu do acaso, foi plantada culturalmente para manter o homem emocionalmente previsível, tal como Nicolau Maquiavel descreve o povo que precisa de mitos para aceitar a própria submissão. Desde cedo, o roteiro foi repetido com suavidade. Alguém vai chegar e organizar o caos. Alguém vai entender o que nem você entende. E quando essa promessa se instala, o homem aprende a esperar, não a se estruturar. Friedrich Nietzsche não escreveu para confortar, escreveu para romper anestesias emocionais. E a mais eficaz delas é a idealização feminina como redenção moral. Idealizar não parece perigoso. Pelo contrário, parece bonito, elevado, quase espiritual. Mas toda idealização profunda retira o outro do real e o transforma em função. E quando alguém vira função, deixa de ser encontro. O erro invisível do homem moderno é confundir afeto com alívio psíquico e chamar de amor aquilo que apenas silencia o próprio vazio. Esse alívio traz euforia, pertencimento, sentido momentâneo. O corpo relaxa, a mente descansa, mas, pouco a pouco, a necessidade se instala. O medo de perder cresce e o amor começa a se mover não pela presença, mas pela ameaça da ausência. Nesse ponto, a dinâmica muda sem que o homem perceba. Ele começa a se moldar, ajusta palavras, silencia vontades, recalcula gestos, não por estratégia consciente, mas por medo inconsciente. Medo de voltar ao estado anterior, medo de encarar o que estava ali antes dela. O amor deixa de ser escolha e passa a ser dependência sofisticada. A analogia maquiavélica é clara. Quem entrega sua estabilidade emocional a outro ser humano abdica do próprio trono interior e governa-se quem não governa a si mesmo. Quando o eixo está fora, qualquer olhar pesa, qualquer silêncio desorganiza, qualquer afastamento parece ameaça existencial. Há ainda uma leitura profunda, quase terapêutica, que Carl Jung ajuda a iluminar. O homem não se apaixona pela mulher real, mas pela imagem arquetípica que projeta nela. Ele ama o reflexo que recebe, a versão de si que emerge naquele olhar. Enquanto a projeção se sustenta, tudo parece intenso, vivo, quase sagrado. Quando a projeção cai, surge a dor, mas não é a dor da perda dela, é a dor da perda do personagem que ele era ao lado dela. O homem confunde saudade com colapso identitário, confunde amor com a falta de um espelho, e é nesse ponto que a maturidade começa, ou a repetição se instala. Este roteiro não nasce para acusar, nem para dividir. Ele nasce para esclarecer com cuidado, para mostrar que amar não é se abandonar e que sentir não é se perder. Talvez, ao longo dessas palavras, algo dentro de você comece a se reorganizar, sem culpa, sem pressa, apenas com consciência. O amor como anestesia emocional. Quando sentir vira uma fuga elegante, o que parece paixão intensa, muitas vezes é apenas a suspensão temporária da solidão crônica, um mecanismo químico de alívio, não de vínculo. O corpo responde, a mente se aquece, a vida ganha cor, e tudo isso é real, mas nem tudo que é real é profundo. Às vezes é apenas um intervalo entre duas dores não encaradas. Nietzsche desmonta o romantismo ao mostrar que grande parte do chamado amor é uma transação silenciosa, uma troca invisível onde o homem se oferece inteiro, não por generosidade, mas para não precisar se encarar. Ele entrega presença, atenção, devoção, esperando em troca algo simples e perigoso: não ter que ficar sozinho consigo mesmo. A intensidade emocional costuma ser confundida com profundidade, mas intensidade não sustenta, ela consome, ela acelera,
ela vicia. Quando o afeto vira dopamina emocional, o vínculo deixa de ser construção e passa a ser consumo. E tudo que é consumido precisa de doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito. Nesse cenário, o homem começa a aceitar pouco. Migalhas emocionais passam a ser interpretadas como mistério. Silêncios viram charme. Ausências ganham poesia. Não porque lhe seja ingênuo, mas porque precisa manter viva a sensação de ser desejado. Perder isso significaria voltar a sentir o que foi anestesiado. O amor idealizado funciona como um ópio psicológico. Ele não cura a ferida, ele a adormece. E enquanto a dor dorme, a raiz se aprofunda. O homem não percebe que está se afastando de si mesmo em nome de um sentimento que deveria aproximá-lo da própria verdade. Há algo profundamente humano nisso. Não há vilania aqui, há medo. Medo do vazio, medo do silêncio interno, medo de perceber que muita coisa foi empurrada para longe ao invés de ser elaborada. O amor, então, vira um lugar confortável para se esconder. Quando a anestesia começa a falhar, surge a ansiedade, a necessidade de confirmação, o impulso de garantir presença. O homem passa a amar como quem segura, não como quem escolhe. E nesse momento, o amor já não é encontro, é contenção. Sentir não é o problema. Fugir de si usando o sentir é. E enquanto o amor for usado como fuga elegante, ele sempre cobrará um preço invisível. Um preço que não aparece no início, mas que se revela quando a euforia passa e o silêncio retorna. A mulher como estrategista silenciosa, poder que nasce da observação, não da força. Durante séculos, sem acesso ao poder direto, a mulher desenvolveu leitura emocional, timing e influência sutil como forma de sobrevivência, não por malícia, mas por adaptação. Esse dado histórico é essencial para entender a dinâmica sem ódio e sem ingenuidade. Onde não há força direta, nasce a inteligência relacional. Nietzsche não critica a mulher, critica o homem que insiste em vê-la como criatura moralmente superior. E assim abdica da própria lucidez. Ao colocá-la acima, ele se coloca abaixo. E toda relação que nasce dessa assimetria carrega tensão, mesmo quando parece harmoniosa. Enquanto ele confessa tudo, acreditando criar intimidade, ela observa, registra, arquiva. Cada vulnerabilidade exposta vira um mapa emocional, não porque ela seja cruel, mas porque aprendeu, ao longo da vida, que informação emocional é poder silencioso. O homem costuma confundir iniciativa com liderança. Ele acredita que conduz porque começa, mas quem controla o ritmo emocional controla o jogo. Quem sabe quando se aproximar e quando se afastar, organiza o campo sem jamais parecer dominante. Nesse ponto, surge a figura da antagonista não como vilã caricata, mas como mulher que aprendeu a se mover nas sombras da relação. Ela não precisa levantar a voz. Ela precisa apenas perceber onde o homem cede demais, onde ele teme perder, onde ele se adapta rápido demais. Maquiavel ensinaria que quem domina o invisível governa sem precisar mandar. E muitos homens entram nesse território já desarmados, acreditando que transparência absoluta cria equilíbrio, quando na verdade cria exposição unilateral. A mulher sente quando o homem se entrega por medo. E o medo altera a forma como ela o vê, não como alguém mau, mas como alguém sem eixo. E a ausência de eixo nunca inspira segurança profunda. Essa dinâmica não é sobre culpa, é sobre consciência. Quando o homem entende isso, ele para de acusar e começa a se estruturar. E quando se estrutura, o jogo muda, porque clareza interna é a única forma de neutralizar jogos invisíveis. O homem devoto, quando a necessidade se disfarça de virtude. Colocar a mulher no pedestal não é respeito. É fuga da própria responsabilidade existencial. É transferir para o outro a tarefa de dar sentido, direção e valor à própria vida. E toda transferência desse tipo cobra juros emocionais altos. Nietzsche foi impiedoso com um homem que ama sem consciência, não porque desprezava o amor, mas porque via nesse tipo de entrega a abdicação da própria vontade. O homem deixa de escolher e passa a seguir, deixa de sustentar e passa a implorar, mesmo que em silêncio. Há sinais sutis de que algo se perde. O homem começa a se adaptar demais, explica demais, justifica demais.
cede demais. Não por generosidade, mas para garantir permanência. E onde a permanência vira objetivo central, o respeito começa a se dissolver. Do outro lado, a mulher não vê amor, ela vê medo. Não vê entrega, vê barganha emocional. Vê um homem que oferece tudo esperando não ser deixado. E isso muda completamente a qualidade do vínculo. O amor movido pelo medo da perda sempre transforma a relação em um contrato implícito de submissão. Um acordo silencioso onde um se molda e o outro observa. Onde um se esvazia e o outro se distancia, mesmo que permaneça. A antagonista muitas vezes não pede esse lugar. Ela apenas ocupa o espaço que o homem oferece ao se ajoelhar emocionalmente. E quando ela deixa de respeitar, não é por crueldade, é porque algo essencial já se perdeu. A devoção pode parecer bonita, mas quando nasce da carência, ela sufoca. O homem desaparece. E ninguém consegue amar alguém que deixou de existir como indivíduo inteiro. Aqui a consciência dói, mas ela também liberta, porque perceber isso não é um fim. É o início de uma forma mais madura de se relacionar consigo e com o outro. Projeção, espelho e queda. Porque a dor não é por ela, mas por você. O choque não acontece quando ela vai embora. Ele acontece quando o homem percebe que não sabe quem é sem o papel que criou para agradar. A saída dela apenas revela algo que já estava frágil por dentro. Carl Jung explica que a projeção sustenta o encanto. O outro carrega imagens que não são dele. Quando a projeção quebra, o inconsciente exige confronto. E esse confronto costuma ser chamado de rejeição, abandono ou traição. O que parece saudade é muitas vezes abstinência identitária. O homem perdeu o espelho que confirmava quem ele fingia ser. Sem esse reflexo, ele se sente vazio, confuso, desorientado. Mensagens obsessivas, necessidade de explicações, tentativas de fechar ciclos, são tentativas desesperadas de restaurar a narrativa perdida. Não é sobre ela voltar. É sobre o personagem voltar a existir. Quando o espelho cai, não é o reflexo que dói. É ver o próprio rosto sem maquiagem psicológica, sem a história bonita, sem o papel confortável, apenas o que é. Esse momento pode destruir ou amadurecer. Tudo depende da disposição de olhar para si sem terceirizar a dor, sem transformar a mulher em vilã absoluta, sem se colocar apenas como vítima. Aqui nasce a possibilidade real de crescimento. Porque quando o homem sustenta esse vazio sem fugir, algo novo começa a se formar. Algo mais estável, mais real. Matar o mito para nascer inteiro. Amar sem máscaras é um risco real. Nietzsche não pediu que você deixasse de amar, mas que parasse de usar o amor como esconderijo existencial. Amar não é desaparecer, não é se dissolver, não é se apoiar para não cair. Maquiavel ensinaria que quem depende emocionalmente já perdeu antes da guerra começar. Dependência não cria vínculo forte, cria vulnerabilidade desorganizada. Jung complementa que só há amor possível quando a projeção morre e o indivíduo sustenta a própria sombra sem terceirizar sentido. Amar sem máscaras exige presença interna. Amar sem máscaras significa aceitar a possibilidade da perda sem colapso. Significa permanecer inteiro mesmo quando o outro se afasta. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Enquanto você precisar de alguém para não quebrar, você não ama, você se apoia. O amor real começa quando o apoio vem de dentro. E a partir desse lugar, qualquer encontro deixa de ser fuga e passa a ser escolha consciente.